Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, agradeço muito a Deus a oportunidade de estarmos juntos para aprofundar e estudar um pouco mais essa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seichunen. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a terceira edição e a oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 74, oração para manifestar todos os atributos de Filho de Deus. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Aos presentes aqui também que quiserem acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, também você pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os seus pensamentos com a palavra da oração. Vamos lá então? Oração da página 74, oração para manifestar todos os atributos de Filho de Deus. Deus é a fonte da vida imanente no universo. Por isso, às vezes, referimos-nos a Ele com o termo grande vida. Não existe neste mundo nenhum ser que não tenha recebido a vida de Deus. Todos os seres receberam de Deus as respectivas vidas. Portanto, todos são irmãos entre si. O ser humano, considerado o máximo das criaturas, herdou os atributos de Deus. Por isso é chamado Filho de Deus. Para manifestar sua vida neste mundo, Deus usou sua sabedoria. Sem a ação da sabedoria, a vida não poderia surgir concretamente na Terra. Com sua sabedoria, Deus elaborou o projeto de todas as coisas e, com base nesse projeto, estabeleceu ordem no caos que reinava no princípio, colocando cada coisa no seu devido lugar. E assim surgiu o mundo biológico. A sabedoria de Deus é força capaz de organizar um mundo caótico, estabelecendo a ordem. Podemos dizer que o mundo biológico é manifestação do mundo ordenado pela sabedoria de Deus e que as funções fisiológicas dos seres vivos se processam pela ação ordenadora da sabedoria de Deus. Doença é a situação em que se verifica algum distúrbio na função fisiológica. Quando o homem coloca uma barreira que obstrui a ação ordenadora da sabedoria de Deus, que regula as funções fisiológicas do seu corpo, a ordem é quebrada, manifesta-se a desarmonia no organismo e surge a doença. Uma vez restabelecida a ordem e sanada a desarmonia, a doença desaparece e manifesta-se o vigor físico. Se aparece alguma doença em consequência de um distúrbio que impede a ação ordenadora da sabedoria de Deus sobre as nossas funções fisiológicas, é porque nós próprios barramos a sabedoria de Deus, colocando diante dela a nossa sabedoria individual, isto é, impedimos que ela se manifeste naturalmente. A presunção de que é possível competir com Deus por meio da inteligência humana constitui uma barreira para a livre ação da sabedoria natural. E o resultado disso é a doença, a poluição ambiental e outros males. Deus é vida e também sabedoria. A inteligência leviana do homem carnal manifesta-se geralmente de maneira egocêntrica. Por isso, muitas vezes as pessoas não somente prejudicam ou ferem os outros, como também acabam fazendo mal a si próprias. A sabedoria de Deus manifesta-se sempre acompanhada de amor e bondade. Amor e bondade são as duas faces da verdadeira sabedoria. Não é verdadeira a sabedoria destituída de amor e bondade. Também não é verdadeiro o amor sem sabedoria, pois ele não provém de Deus. O amor sem sabedoria torna-se apego, e a pessoa acaba magoando a si própria e ao outro. Vida, amor e sabedoria são três dons que constituem uma unidade intrínseca. Somos todos filhos de Deus, mas somente ao manifestarmos esses dons sagrados é que conseguimos revelar de fato a nossa imagem de filhos de Deus e construir o paraíso terrestre. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra aquilo que é necessário para que possamos manifestar a nossa imagem verdadeira, ou seja, o Deus que habita no nosso interior, na vida prática, na vida diária. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês nesse estudo da meditação Shinsokan aqui em Brasília, nesta segunda-feira. Quero agradecer o carinho de todas as pessoas que sempre deixam mensagens nos canais do YouTube, tanto
tanto da Seichoné do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Leio as mensagens, não consigo respondê-las, mas saiba que estou enviando vibrações de bênção e de muita gratidão a todos vocês que expressam esse carinho. Meu muito obrigado. Um abraço forte para quem está assistindo a palestra no Brasil, para quem está assistindo a palestra fora do Brasil. Um abraço especial ao pessoal do Chile. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço a todos aí e sintam-se muito bem recebidos e representados aqui nessa nossa reunião da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, seja no Japão, Estados Unidos, Europa, Canadá. Meu muito obrigado pelo carinho sempre de vocês. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que ele é extremamente vasto e maravilhoso e, como sempre eu digo, não é a pretensão desta palestra esgotar este assunto num espaço curto de tempo, que é o que nós temos. Vou abordar o assunto tentar abordar ele de forma mais lógica possível, naquele aspecto que eu acho que nós temos que dar maior ênfase nesse nosso encontro de noite. Estamos aí estamos no mês de janeiro de 2023, já estamos indo para o mês de fevereiro e já vamos chegando a 10 anos em que a reunião da Meditação Shinsokan acontece aqui em Brasília. Então, durante esses 10 anos, a gente vem abordando os mais variados assuntos, sempre fazendo um link com a importância do meditar, a fim de que criemos as condições necessárias para realmente exteriorizar o Filho de Deus que habita dentro de nós. Então, os assuntos eles são abordados e muitas vezes eles são até repetidos para que consigamos expandir a nossa consciência e compreender realmente os pontos necessários para que possamos transformar a nossa vida. E o tema de hoje que eu vou trabalhar é exatamente o baú da mente. O que eu quero dizer com o baú da mente? É compreendermos como é formado esse acúmulo de pensamentos que influencia na manifestação da sabedoria de Deus. O livro que eu vou utilizar é exatamente o livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, e é a oração que nós começamos no início da reunião, que é a oração que consta na página 74, que é a oração para manifestar todos os atributos de filhos de Deus. Tem uma explicação maravilhosa que o professor Masaru Taniguchi traz, então eu vou abordar exatamente, esmiuçar um pouquinho mais essa explicação do professor, a fim de que nós compreendamos o quanto que nós realmente influenciamos o nosso próprio destino. Então o meu livro é a terceira edição, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, página 74. E eu vou abordar alguns pontos dessa oração. Para nós começarmos, vamos trazer o nosso quadro para que iniciemos a nossa jornada. Então vamos lá. Baú da mente. Vamos lá. O professor Masaru Taniguchi, na oração, ele explicou que Deus organizou todo o emaranhado. Se nós estudarmos as leis da termodinâmica na física, nós vamos entender que os sistemas eles tendem à desordem. É normal que os sistemas eles tendem a uma desordem, porque é necessário que haja algo a colocar ordem. E se a gente aprofunda no estudo das leis físicas, se a gente se aprofunda no estudo das leis biológicas, se a gente se aprofunda no estudo das leis da vida, nós vamos observar que em tudo há ordem. Em tudo há ordem. Se você for beber um copo d'água, por exemplo, deixa eu trazer aqui um copo d'água. Não se preocupe que não é aquele exemplo do copo cheio, o copo está meio cheio e meio vazio, não é esse o exemplo. Se você tem um copo d'água e nele você consegue ingerir esse líquido que é tão necessário à vida, isso só é possível porque há ordem. Qual é a ordem? A ordem é que as moléculas da água são formadas pelas uniões dos átomos de hidrogênio e oxigênio. Então a água ela é formada de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Essa formação só é possível porque há uma sabedoria por trás disso. Se não houvesse uma sabedoria que permitisse que essa ligação fosse estável e mais forte, gente,
forte. As ligações nucleares fazem parte das forças mais fortes da natureza. Então nós temos 4 forças da natureza. Nós temos a gravidade, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. As forças fraca e forte são as forças atômicas. Então, a força da gravidade, em que pese seja que a gente mais sinta no nosso dia a dia, ela é a força mais fraca que existe na natureza. A força forte e a força fraca, decorrente dos núcleos atômicos, elas são disparadas as forças mais fortes. Tanto que quando você quebra essa molécula, ou quando você quebra moléculas de elementos radioativos, você gera uma energia violentíssima. Isso é a bomba atômica. Então, o que acontece? Essa estabilidade só existe porque há uma sabedoria. Olha que coisa fantástica. Gente, átomo não tem olho, não tem mãozinha, não tem boquinha. Apesar de ter aqueles desenhos bonitinhos, bota o núcleo até sorrindo com elétron assim, ó. Aí você bota o elétron também sorrindo, ó. Isso não existe. Na concepção, se você for olhar isso aqui não existe. Mas o que faz com que o átomo de hidrogênio tenha afinidade com o de oxigênio ao ponto deles se ligarem e transformar-se na água líquida que a gente bebe? O que age, o que faz com que eles tenham essa capacidade? É uma sabedoria que nós poderíamos traduzir também em forma de lei. Há uma lei que rege a matéria de tal forma que ela consiga se organizar. Imagine se os átomos saíssem fazendo ligações de forma desordenada. Haveria como ter forma na matéria? Não. Se você não tem forma, seria possível a manifestação da vida biológica? Não. Então, exatamente porque há ordem advinda de uma sabedoria, é que a gente pode haver expressão no mundo das formas. Olha que interessante. É exatamente porque a ordem na sabedoria que rege a vida é que a gente pode ter a expressão da vida como nós conhecemos. Então, o mundo, seja ele um mundo físico, seja um mundo biológico, seja um mundo astronômico, seja um mundo molecular, seja um mundo mental, todos eles observam uma ordem. Por uma ordem. Logo, quando você compreende isso, você compreende... Deixa eu apagar aqui meu átomo sorridente, minha água. Quando você compreende que em tudo há uma ordem advinda da sabedoria de Deus. Eu não gosto da palavra Deus. Não tem problema, sabedoria da vida. O sentido é o mesmo. Então, a ordem que advém da sabedoria da vida, você compreende que tudo está dentro dessa ordem, então você entende que em tudo você tem uma manifestação lógica. Como tudo tem ordem, tudo tem lógica. O ponto é, nós não compreendemos a lógica na sua integridade. Como nós não compreendemos a lógica na sua integridade, nós criamos teorias para explicar aquilo que nós não entendemos. Exemplo clássico. Deus é o responsável por tudo. Verdadeiro ou falso? Pergunta de preletor é sempre horrível. Porque a gente nunca sabe se é para falar que é verdadeiro, que é falso. Porque depois ele vai falar que o que era verdadeiro ficou falso e vira aquela bagunça. Deus está no comando de tudo. Verdadeiro ou falso? Falso. Aí, já tivemos aqui, só no nosso público aqui, nós já tivemos resposta falando que é verdadeiro ou falso. Depende. Do que você está falando que tem controle de tudo. Porque observa só como é que a coisa começa a ficar. Deus é o responsável por tudo. Se Deus é o responsável por tudo, então ele é responsável por que é bom e por que é mal. E aí? Aí você fala, espera lá. Para algumas pessoas, a lógica fecha aqui. Não, é isso mesmo. Deus gosta de uma bagunça, tanto que Deus já mandou dilúvio para acabar com todo mundo. E tem gente que acredita e vai nessa teoria e acha que Deus está lá no céu brigando com a galera, está todo mundo na pancadaria no céu e vamos continuar a pancadaria aqui embaixo também. Então tem gente que para isso é normal, porque traz na figura divina o próprio espelho da manifestação humana. Se o homem é falho na terra, Deus também é falho no céu. Tem pessoas que acreditam nessa versão
de existência. Se nós entendermos que em tudo há uma ordem e há uma sabedoria da vida, você para pensar, não, pera lá, não é assim que funciona, o negócio não é bagunçado, há uma ordem. Ora, se há uma ordem e há uma lógica, então aí você gera dúvida, e essa é a ideia, é gerar dúvida. Pera lá, tudo é vontade de Deus ou não é? E aí, agora eu fiquei confuso. Preletor, me responde, pelo amor de Deus, porque eu quero a certeza, se tornou uma dúvida total. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala, para a gente começar a entender a fundo. Para manifestar, estou na página 75 do livro, para manifestar sua vida neste mundo, Deus usou sua sabedoria. Sem a ação da sabedoria, a vida não poderia surgir concretamente na Terra. Com sua sabedoria, Deus elaborou o projeto de todas as coisas e, com base nesse projeto, estabeleceu ordem no caos que reinava no princípio, colocando cada coisa no seu devido lugar. E assim surgiu o mundo biológico. A sabedoria de Deus é força capaz de organizar um mundo caótico, estabelecendo a ordem. Podemos dizer que o mundo biológico é manifestação do mundo ordenado pela sabedoria de Deus e que as funções fisiológicas dos seres vivos se processam pela ação ordenadora da sabedoria de Deus. Então, pelo que o senhor leu, o mundo biológico é manifestação da sabedoria de Deus. Mais à frente, a sabedoria de Deus... Antes, se aparece alguma doença em consequência de um distúrbio que impede a ação ordenadora da sabedoria de Deus sobre as nossas funções fisiológicas, é porque nós próprios barramos a sabedoria. Olha que interessante. Aqui a gente começa a compreender. O mundo, ele é extremamente lógico? Qual é a maneira que Deus tem de cuidar e fazer com que tudo seja tratado de forma imparcial? Estabelecendo ordem. A ordem vem por meio de leis. As leis dão lógica. Respeitar ou não respeitar as leis cabe ao nosso livre-arbítrio. Dentro do nosso livre-arbítrio é que nós vamos permitir ou não que a sabedoria se manifeste de forma livre. Então, quando fala assim, tudo é vontade de Deus, depende de qual vontade que você está falando. Se você está falando que é a vontade da manutenção da ordem, correto. Se você está falando que é a da vontade manifestada pela desobediência da ordem, não. Porque aí não é uma ação divina. A ação divina ela está na ordem. A ação da desobediência da lógica é que é atributo humano. Então não é divino. Por quê? Quando fala assim, isso daí eu vi uma vez uma moça que é o seguinte, faleceu um parente dela. Poxa, perder um parente querido é um dos momentos de maior dor pelo qual nós vivemos na nossa experiência humana. É muito dolorido, é muito difícil. Algumas pessoas conseguem lidar melhor, outras conseguem lidar de uma maneira mais difícil. Aí chegaram para ela e falaram assim, seu parente morreu, foi a vontade de Deus. Essa pessoa ficou revoltada. Ela falou, tinha tanta gente ruim para Deus matar no mundo, foi matar logo a pessoa que eu mais amo. Essa foi a resposta da pessoa. Porque na cabeça dela não fazia lógica. Poxa, meu ente querido era tão especial para mim, por que Deus me tirou e deixou um monte de gente aí que está precisando ser chamado e não é chamado? Tem um monte de gente aí candidato a ser convidado para o plano superior e não é, e as pessoas que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que são tão boas, são chamadas. Aí a pessoa ficou revoltada, por quê? Quando você fala que é tudo vontade de Deus, espera lá, então se eu estiver andando na rua e eu for assaltado, foi a vontade de Deus. Aí você não podia falar, oh Deus, eu não podia doar para caridade? Eu precisava de um 38 na cara? Aí você está andando na rua, bate o carro, blé, foi a vontade de Deus. Pô, bate o joelho em casa, não um carro na rua, dá muito mais trabalho. Ah, estou doente, é a vontade de Deus. Pô, mas não podia ser uma gripe, não? Tem que ser um negócio violento. Então, assim, a gente começa a falar, pera lá, o que será que é mesmo vontade de Deus? E a gente compreende que a lógica manifesta-se em forma de lei. A lei, ela é absoluta, é a manifestação da sabedoria de Deus.
A lei, ela dá ordem. Quando você segue a ordem, as coisas vão de forma natural. Quando você descumpre a ordem, a lei atua. E atua como? Distorcendo aquilo que está sendo manifestado. Ou seja, o nosso baú mental, vou fazer aqui um baú bem bonitinho, parece uma carta. Deixa eu botar aqui umas alças. Nossa, ficou horrível meu baú. Mas vamos lá. O nosso baú mental, nós vamos guardando as coisas dentro dele e ele vai determinando se a lógica da sabedoria divina vai se manifestar de forma livre ou não. Esse é um ponto muito importante no nosso amadurecimento espiritual. Quando você coloca, como as pessoas não entendem a lógica, elas vão colocando explicações nas mais variadas, seja entes, sejam fenômenos, sejam coisas, e ela não consegue compreender o real papel dela na formação do seu próprio destino. Então a pessoa nasceu com sorte, a pessoa nasceu bem. É porque Deus assim quis. Então por que Deus também não quis comigo? Por que só os outros têm as coisas boas e eu não tenho? Fulano conseguiu isso porque ele teve muita sorte. O que é a sorte? O que é a sorte? O que faz com que algumas situações caiam assim no colo das pessoas e outros que tanto se esforçam não conseguem? O que é isso que mede? Será que é um livre-arbítrio? Será que é um caos divino? É por isso que tem pessoas que fazem oração para Deus e gritam. Porque fala, Deus deve ser surdo. Porque escuta todo mundo menos a mim. Então está todo mundo namorando, menos eu. Deus esqueceu de mim. Então, olha só, Deus controla um universo de 13,4 bilhões de anos-luz, mas é 0,3, né, Marcelo? 13,4 a 13,7 bilhões de anos-luz, mas ele não lembrou de me dar um namorado. Então, é assim, é uma coisa que você para e você começa a viver um paradoxo. E quando a gente começa a entender, a gente fala, não, nós somos protagonistas da nossa existência porque nós temos um baú mental, um baú da mente que armazena aquilo que vai determinar se a ordem das leis da vida vão se manifestar de forma livre ou não. E o professor Masaru Taniguchi continua. Olha o que ele fala. A sabedoria de Deus manifesta-se sempre acompanhada de amor e bondade. Amor e bondade são as duas faces da verdadeira sabedoria. Não é verdadeira a sabedoria destituída de amor e bondade, também não é verdadeiro o amor sem sabedoria, pois ele não provém de Deus. O amor sem sabedoria torna-se apego, e a pessoa acaba magoando a si própria e ao outro. Vida, amor e sabedoria são três dons que constituem uma unidade intrínseca. Somos todos filhos de Deus, porque nós viemos da vida. Somos todos filhos de Deus, porque nós viemos da vida. Não tem um outro lugar de onde a pessoa pode ter vindo. Mas, preletor, tem tantas pessoas que não parecem ser filhas de Deus? Tem. Mas isso não é por culpa da vida, é por culpa do baú. É o baú que as pessoas estão carregando que está cheio de entulho. Mas a vida que habita dentro delas, todas vêm do mesmo lugar. Então a Seichoner fala, todos são filhos de Deus, mas não quer dizer que todos estão manifestando o Filho de Deus. Ok? Todos são filhos de Deus na essência, mas todos estão manifestando? Não. Esse é o processo pelo qual a gente trabalha para que mais e mais pessoas manifestem o Filho de Deus na vida própria. Somos todos filhos de Deus, mas somente ao manifestarmos esses dons sagrados é que conseguimos revelar de fato a nossa imagem de Filho de Deus e construir o paraíso terrestre. Então, ou seja, todos nós viemos da sabedoria de Deus. Utilizar a lógica a favor da manifestação da vida é o nosso trabalho. Nem todos entendem, nem todos compreendem, e aqueles que assim fazem, muda a sua existência, porque muda aquilo que guarda dentro do baú. Olha lá. Mais à frente ele fala assim, se aparece alguma doença em consequência de um distúrbio que impede a ação ordenadora da sabedoria de Deus sobre as nossas funções fisiológicas, é porque nós próprios barramos a sabedoria de Deus. E como é que a gente barra a sabedoria de Deus? Com o nosso conteúdo mental. É o nosso conteúdo mental que barra a sabedoria de Deus. E isso é uma grande sacada. É uma grande sacada, que é o seguinte... Por um lado, ela é fantástica, que devolve a nós o comando da nossa vida, e por um outro lado, ela dá medo,
Porque nós descobrimos que somos nós que estamos atrapalhando tudo. Então a gente tem duas descobertas. A primeira, caramba, sou eu que sou o dono da minha vida? Sim. E a segunda, caramba, sou eu que estou atrapalhando minha vida? Sim. Então ela dá medo. E a segunda parte dá mais medo para as pessoas do que a primeira, que é reveladora. Eu, quando descobri que eu era dono do meu destino, me deu muito medo. Porque era tão fácil botar a culpa nos outros. Era tão mais fácil botar a culpa nos meus pais. Era tão mais fácil botar a culpa no país. Era tão mais fácil botar a culpa nos meus amigos. Então, assim, eu era feio, não era porque eu não tinha belezas espirituais a serem trabalhadas. Era porque todo mundo era mais bonito. É tão mais fácil. É tão mais fácil botar a culpa nos outros. Então, quando a gente observa, quando a gente bota a responsabilidade de tudo nas costas dos outros, a gente se isenta. Não, eu vim assim porque foi vontade de Deus. Ora, se foi vontade de Deus, para que mudar? Pensa só, se Deus me fez pobre, a minha vontade de ser rico é uma blasfêmia. Ora, se Deus me fez pobre, qual é a vontade de Deus? Que eu seja pobre. E nós viemos a este mundo para cumprir a vontade de Deus. Então, se eu quero enriquecer, eu estou blasfemando. Então, se eu enriquecer, eu vou para o inferno. É contrassenso. É contrassenso. Por que todo mundo tem vontade de enriquecer? Ah, preletor, eu não tenho. A gente vê todo mundo na porta da lotérica quando tem os prêmios acumulados da Mega Sena. Todo mundo vai. E você pergunta para a pessoa, se você ganhar, não tem a menor ideia do que eu vou fazer. Eu quero é ganhar, porque todo mundo tem a vontade de manifestar riqueza. E no aspecto financeiro, em especial, as pessoas têm muita vontade de manifestar riqueza. Por quê? Porque dentro de si elas têm uma vontade de crescer. De crescer. E da onde que vem essa vontade de crescer? É porque dentro de todos habita a vida. Se a vida não tivesse as pessoas, ninguém ia ter vontade de crescer, ué. Por quê? Porque não ia ter a própria manifestação da sabedoria de Deus dentro de si. Todo mundo quer amar e ser amado. Todo mundo quer ser bondoso, mesmo que seja para um pequeno grupo. Todo mundo tem essa vontade. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer poder ser visto. Todo mundo tem essa vontade de ser reconhecido. Por que isso manifesta dentro de nós? Porque é a vida que pede para que se jorre cada vez mais abundantemente os atributos do Filho de Deus dentro de si. Ninguém gosta de ficar doente. Você não entra no hospital e está a pessoa assim, ai que alegria, eu estou tuberculoso. Você não encontra isso, Mas tem pessoas que afirmam, a doença é vontade de Deus. Ora, se a doença é vontade de Deus, você teria que ficar extremamente feliz. Recebi uma graça. O que foi? A doença que Deus me mandou. Uma vez um conhecido meu conversava comigo. Ele virou assim para mim e falou assim, não, porque essa doença que eu tenho foi Deus que me mandou. Aí eu olhei assim. Aí às vezes o ímpeto de preletor, eu não consigo segurar, às vezes eu falo, né? Porque às vezes você tem que ficar calado. Aí eu... Quando a pessoa fala, foi Deus que mandou essa doença, aí eu tentei me controlar, mas às vezes eu não consigo. Aí eu falei assim, e você vai no médico? Ele falou, vou no médico, a gente está procurando remédio para curar. Eu falei, então você... Aí eu não aguentei, aí... Era para ter ficado calado, mas eu não aguentei. Eu virei e falei assim, então você e o médico vão para o inferno. E a pessoa tomou um susto, como? Eu falei, ora, se Deus te deu a doença, quem você e muito mais, quem é esse médico, herege, obrigado, esse herege do médico pensa que é para tentar tirar de você algo que Deus lhe deu. Então você tinha que ficar em casa, muito obrigado pela minha doença, muito obrigado, eu sou doente porque Deus quis, obrigado Deus, como você me ama. Aí ele olhou assim, não, eu não gostei. Eu falei, óbvio, porque o que você está falando é um absurdo. Deus não lhe deu doença. Quem te deu doença foi o seu conteúdo mental. Foi o teu conteúdo mental que barrou a manifestação absoluta da sabedoria de Deus. Então, quando a gente compreende isso, a gente fala, então quer dizer que tudo que é manifestado na minha vida é porque há dentro do meu conteúdo mental? Sim. Por que isso é difícil de entender para as pessoas? Porque a gente não sabe o que tem dentro de nós. A gente acha que sabe. A gente só tem acesso a uma pequena parcela da nossa mente. A imensidão da nossa existência, a gente não tem acesso. Quer ver? O que você comeu no dia 25 de março do ano em que você tinha 3 anos de idade? Preletor, eu não lembro o que eu comi ontem. Para dizer a verdade, eu não lembro o que eu comi hoje. Eu nem sei se eu comi hoje. Como é que eu vou lembrar o que eu comi no dia 25 de março, de quando eu tinha 3 anos? Você não lembra, mas a tua mente sabe. Porque tudo que você viveu,
Tudo que você experienciou, tudo que você sentiu está armazenado em você. Você não tem acesso, mas não quer dizer que não existe. Você sabe o que existe dentro do HD do seu computador? Preletor, não quero nem que você saiba. Não quero nem que você abra. Tem umas pastas lá que são terríveis. Tem pasta lá proibida para maiores de 50 anos. Tem coisas horríveis. Se você abrir o HD do seu computador, presta atenção, o HD do teu computador, Preletor não tem computador, então do seu celular, que também tem um HDzinho lá. Se você mexer nas pastas do seu celular, do seu tablet, do seu computador, você vai descobrir que tinham coisas lá que você nem lembrava que você tinha colocado. Tanto é verdade que existe uma ampulheta nos navegadores que é para te ajudar a procurar. Você nem sabe aonde você colocou aquele arquivo. Isso num dispositivo que você trabalha conscientemente e todos os dias, e você já esquece o que você colocou. Imagine no teu baú mental, que você está trabalhando desde o dia que você nasceu, antes do dia que você nasceu, e você não tem ideia do que está acontecendo. Então tem pessoas que falam assim, não, eu não consigo entender, por que eu estou vivendo essa experiência? Eu sou uma pessoa tão boa, eu adoro quando falo assim, tão boa. Fala assim, joia. Se você está vivendo, olha só como é que funciona. Se você está vivendo uma situação ruim e você é tão boa, tem duas opções. Ou a lógica não se aplica a você, não se aplica. A lógica aplica para toda a humanidade, menos para você, porque ela falhou, você é boa. E a vida de Deus não está se manifestando em abundância na sua existência, é porque a sabedoria não está agindo. Então, ou seja, para você não funciona, ou você não tem a menor ideia do que você tem dentro de você. Qual que é mais fácil, gente? Botar a culpa em Deus ou assumir a culpa? O que é mais fácil? Botar a culpa em Deus, gente. É a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo é você colocar. Você pode colocar a culpa em qualquer pessoa. A gente coloca a culpa nos nossos pais, a gente coloca a culpa na nossa família. Família, então, é ótimo. A gente coloca a culpa no nosso chefe, a gente coloca a culpa no nosso trabalho, a gente coloca a culpa no nosso casamento, a gente coloca a culpa nos nossos filhos, a gente coloca a culpa no nosso corpo, a gente coloca a culpa na nossa inteligência. Quantas pessoas falam, eu sou meio burrinho. Você não é burro. O que você tem são ideias pré-concebidas que impedem você de manifestar a inteligência que já existe dentro de si. Todo ser humano, se dedicar, ele cresce em alguma coisa, gente. Ele aprende alguma coisa. Agora, tem pessoas que não querem estudar. Eu tenho conhecidos que falam, tem uma aversão a livro. E eu respondo, você tem aversão à inteligência. Porque se você acha que você vai ficar inteligente vendo vídeos do YouTube, vou tirar seu cavalinho da chuva. Não é assim que funciona. Os vídeos te dão um caminho para que você busque o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento vem do aprofundamento. E quem traz aprofundamento no conhecimento humano são os livros. São os livros. A arte de ler é a arte de crescer, gente. De crescer. A pessoa, à medida que ela vai lendo, ela vai aumentando a capacidade dela de discutir ideias. E não de receber as coisas muito prontas. É por isso que eu sempre falo, mesmo gravando palestras da Seitione, eu falo, leiam os livros. Leiam os livros. O que eu abordo em 1 hora, os livros trabalham, gente, meses. O que eu falo aqui, vamos supor, em 1 ano, o livro consegue abordar em 200 páginas. E é importante porque aquilo vai mexendo na gente, vai trabalhando a gente. A leitura é uma conversa que você faz consigo mesmo, tendo um intermediador sábio, que são as palavras do ensinamento, que te fazem refletir sobre aquilo que você está estudando. Então eu sempre bato nessa tecla, porque o crescimento ele vem exatamente na hora que você começa a colocar ordem na casa. Qual é a finalidade das religiões na face da terra, gente? É criar desordem ou criar ordem? A resposta hoje em dia vai ser desordem, mas não é essa a finalidade real. A finalidade real é criar ordem. Ordem no quê? Naquilo que permite com que a lógica da sabedoria de Deus se manifeste. Então, por que toda religião fala em amor? Por que toda religião fala em sabedoria? Por que toda religião fala em harmonia? Porque esses são os sentimentos e os pensamentos que colocam ordem no nosso baú e permitem que a sabedoria de Deus manifeste-se. Olha só, se Deus atuasse com a lei olho por olho, dente por dente, como algumas vezes é pregado, então você se vingar não ia ter o menor problema. Ora, se eu erro
Pensem só, vamos lá, vamos raciocinar. Eu erro, Deus olha e fala, você errou, prepare-te. Vai ser um raio assim na tua cabeça que eu vou te arrebentar, meu filho. Vou te mandar todas as desgraças do mundo. Você vai ver, nossa, mas a primeira coisa que eu vou te mandar é que a tua filha vai gostar daquelas bandas de 5 rapazes cantando com aquelas vozes assim, ele vai passar o dia ouvindo na tua cabeça. É a primeira chaga que eu vou te mandar. Se você pensa assim, olha, se Deus se vinga de mim, qual é o problema de eu me vingar do meu irmão? Ué, o cara me fez uma coisa, eu vou lá e vou fazer com ele. Esse seria correto. E por que não é correto? Por que não é correto? Porque os ensinamentos dizem que nós temos que perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Observa, não faz lógica quando a gente não compreende que tudo tem uma ordem. Por que eu devo perdoar? Porque o que vem a mim é aquilo que saiu de mim. Se saiu de mim, quando eu estabeleço a ordem com a harmonia dos pensamentos, muda-se o que tem no meu baú mental, manifesta-se novamente a lei correta. Por que perdoar muda a vida da pessoa? Porque ela abandona o ódio que tampa a sabedoria de Deus e permite que ele passe novamente. O que permite com que a sabedoria de Deus passe? Aquilo que é semelhante: amor, gratidão, sabedoria, perdão, felicidade e todos os bons sentimentos. Por que as religiões vêm ensinar os bons sentimentos aos homens? Para exatamente que nós tenhamos novamente ordem dentro de nós. O que nós estamos vivendo hoje em dia? A desordem dentro de nós. Por isso que a sociedade parece caótica. As pessoas odeiam, as pessoas criticam, as pessoas elas simplesmente acham que está normal viver dessa forma de desordem. O mundo está ficando doente, o mundo está adoecido, as pessoas estão doentes, não só do corpo, da cabeça. Por que elas estão? Porque é uma desordem, elas não estão observando a lógica. Como não observa a lógica, a lei não se manifesta. Todo mundo tampa a sabedoria de Deus e acaba todo mundo manifestando o fenômeno de forma equivocada, que no budismo dá-se o nome de ilusão e no cristianismo dá-se o nome de pecado. Por que as pessoas estão em pecado? Não é porque tem algo que marcou elas, como um ferro em brasa no lombo do boi. Não é isso. As pessoas estão vivendo em pecado porque elas não estão permitindo que a ordem se manifeste. A ordem se manifeste. Quando a ordem não se manifesta, o Cristo interior não se manifesta. Se não fosse para o Cristo interior se manifestar em todas as pessoas, Jesus Cristo não teria ensinado as pessoas. Se tiver de fé do tamanho de um grão mostarda, dirás a este monte, sai aqui, vai até colar, e nada lhe será impossível. Jesus só ensinou isso porque Jesus sabia que dentro de cada ser humano habitava a vida, a sabedoria da vida de Deus. É por isso que ele exortou: entra no teu quarto e ora ao teu Pai. Ele não falou, ora para o meu pai. Você entra lá no quarto e fala assim, Pai de Jesus. Ele ensinou, entra no teu quarto e ora ao teu Pai. Pai nosso. Pai nosso. Por que ele ensinou isso? Porque a sabedoria da vida está dentro de todo mundo. E essa sabedoria manifesta-se quando a lógica volta para dentro de nós ou a ordem se estabelece. Lógica é a mesma coisa que ordem, gente. Ordem. Quando a ordem estabelece-se novamente no nosso interior, a gente volta a ter a liberdade da manifestação plena da vida. Então, o que é ser? O que é manifestar o Filho de Deus na vida prática? Manifestar o Filho de Deus na vida prática é voltar a ter ordem naquilo que nós somos. Nós não nascemos para viver no ódio, nós não nascemos para viver na tristeza, nós não nascemos para viver na doença, nós não nascemos para viver na pobreza, nós não nascemos para viver em nenhuma das mazelas, tanto que elas nos causam dor. Quando nós manifestamos os nossos dons naturais, a gente não tem vontade de sair, mas a gente tem vontade de sair daquilo que não é natural. Quando a gente sente dor, a gente não tem vontade que a dor pare? Agora, quando a gente está vivendo prazer, a gente tem vontade que o prazer pare? Não. Quando você está vivendo na pressão, você tem vontade que a pressão pare? Mas quando você está vivendo no lazer, você quer que o lazer pare? Não. Aquilo que é natural, nosso, que é da nossa natureza, a gente sente muita afinidade. A mesma coisa a roupa. A roupa, quando ela é macia e ela tem afinidade com a pele, a gente sente ela gostosa. Quando a roupa não tem e ela é áspera, a gente sente um desconforto.
A mesma coisa acontece na nossa existência. Quando vivemos os sentimentos que nos são naturais, a gente vive com felicidade. Quando a gente sente aqueles sentimentos que não são naturais, a gente vive o tempo inteiro em desconforto. Esse desconforto acumulado causa os distúrbios mentais, físicos e espirituais nas pessoas. Então, sabendo que nós temos um baú da mente, o que nós devemos começar a fazer? Entender essa lógica a fim de que possamos trabalhar ao nosso favor. O que a Seichonen utiliza? Ferramentas específicas para nos auxiliar a encher o nosso baú com aquilo que nós realmente queremos. Aquilo que nós realmente queremos. Então nós temos as práticas recitativas, as constantes repetições. Por que a gente fala para repetir muitas palavras, muito obrigado? Por que a gente fala para repetir muito obrigado? Não sei, preletor. É exatamente por causa disso. Quanto mais gratidão eu encher meu baú, mais eu vou ter a ordem se estabelecendo dentro de mim. Porque se você observar, nós temos mais coisas para agradecer do que para reclamar. Mas a gente tem um hábito tão grande de só focar naquilo que nos falta que a gente só reclama e a gente esquece de agradecer. Causa desordem dentro de nós. Causa desordem. Aí nós começamos a inverter as ordens. Aí nós temos filhos que acham que o pai tem a obrigação de dar as coisas. A gente tem as pessoas achando que o mundo tem que lhe dar tudo e você não tem que dar nada para ninguém. Você começa a ter inversão e essa inversão de valores é que vai causando o egoísmo, o distanciamento e o sofrimento social. Porque todo mundo é cheio de direito, mas ninguém tem dever. E o que é estabelecer a ordem? É você compreender que você tem direitos, mas também você tem muitos deveres. Quando você compreende que a junção disso, você amadurece. Amadurece. As pessoas, elas estão infantis nos seus pensamentos e na maneira de enxergar o mundo. Elas estão infantis. E essa infantilização está levando uma verdadeira idiotização das pessoas. As pessoas estão ficando idiotas. Por quê? Porque elas são incapazes de perceber que a vida não é um ressort particular dela. A vida é um processo de crescimento para restabelecimento da sua ordem interior. Em termos cristãos, a vida é para você manifestar a graça de Deus. Em termos budistas, a vida é para a purificação dos karmas, elevação da sua alma e despertar para a sua imagem verdadeira. É esse o ponto que nós temos que compreender. Quando você tem uma vida muito mais madura, você tem uma vida muito mais consciente e você consegue não só compreender o propósito, mas trabalhar o teu baú de forma muito mais construtiva, muito mais inteligente e muito mais efetiva. Então a pessoa fala, vou ficar elogiando para quê? Não, você não precisa elogiar. O baú é teu, você faz o que quiser, você planta o que você quiser. Mas o problema é depois você ficar reclamando. A vida não presta, a vida é injusta. Já falei, uma vez eu gravei um vídeo falando a vida é justa. Foi o vídeo que mais deu reboliço. Nunca vi tanta gente me xingando. Como é que você pode falar que a vida é justa? Olha o que está ao seu redor. Eu não estou falando que a vida mental das pessoas é justa. Não, eu estou falando que a vida mental das pessoas manifesta aquilo que elas têm dentro de si. Dentro de si. Tem pessoas que têm uma capacidade intelectual fantástica, mas ela tem uma vibração tão pesada que ninguém quer chegar perto. Vocês conhecem alguém assim? Tem pessoas que são assim, um doce, só de você chegar perto da pessoa você se sente bem. Você fala, meu Deus, que encanto que essa pessoa tem. O que é que faz essa diferença? É o conteúdo mental. Vou dar um exemplo, o professor Masaru Taniguchi dá esse exemplo, eu acho fantástico. Imagine que você chegou da academia. Aquele dia que você malhou, ou você fez aquela caminhada no parque, no sol. Sabe aquele que todas as pizzas aparecem em você? Em todos os lugares que você nem imaginava que você transpirava, você transpirou. Aí você tira aquela blusa assim, sabe? Você fez 1 hora de aeróbico, malhou todos os equipamentos da academia. Você pega aquela blusa e ao invés de você botar no cesto de roupa suja, você joga no fundo do teu armário. Pá! Chega a cola. Bate na parede e fica lá, do jeito que ele está, desafiando todas as leis da gravidade. E está lá a blusa colada. E você vai passando o tempo. E você se esquece que você jogou aquela blusa suja dentro do armário. O tempo vai passando, passa 1 mês, passam 2 meses. Daqui a pouco você começa a entrar no quarto e você começa a olhar assim, gente, algo não está certo. Aí você olha para o pé, aí você levanta o braço, você fala, não sou eu.
Depois de 4 meses, você já chama o ML. Morreu alguém dentro do meu quarto. Morreu, tem um corpo enterrado aqui. Eu tenho certeza que tem um cemitério indígena aqui debaixo do meu quarto e está fedendo. Enquanto você não descobrir a blusa, tirar a blusa e lavar, vai parar de feder? Não. A lei natural já nos ensina isso. O que nós precisamos fazer? Abrir o armário, descobrir, não, às vezes não é nem necessário descobrir, mas ventilar o armário, porque na hora que você ventila o armário, você já vai ver alguma coisa que está errada. Retira aquela coisa que é errada e bota para lavar. É isso que as religiões têm que fazer na vida das pessoas. É retirar a roupa suja que está dentro da nossa mente e botar para lavar. E como é que a gente faz isso? Com as práticas. Por isso que tem oração de perdão, oração de gratidão, treinamentos para que a gente possa sentir aquilo que a gente não tem vontade de sentir. Por exemplo, levantam a gente de manhã, às 10h30 da madrugada. Você não quer acordar e te levantam nessa hora, 10h30 da madrugada. Aí você levanta, a última coisa que você quer é sorrir. Você não quer sorrir. Tiraram você estava lá no mundo espiritual passeando, acordaram você, o espírito desceu. Sabe aquele sonho que você acorda assim, achando que está caindo? O espírito desceu e bateu. Pá! Tu acordou. Aí você levanta com aquela cara de que vai brigar com Deus. Aí você levanta, aí chega um parente seu e fala, bom dia. Aí você sente o ódio assim, sabe, aflorando. Aí você, eu não quero falar bom dia. Quando você sente aquilo que não é natural, a gente precisa treinar para manifestar o que é natural. Aí a gente vem com a prática. Aí você lembra da palestra. Não, o preletor falou que mesmo que eu estiver sentindo o que não é bom, eu preciso me esforçar para fazer o que é bom. Aí você sorri, bom dia. Aí você fez isso no primeiro dia. No segundo dia você vai treinando. No terceiro, no quarto, no quinto. Daqui a pouco, com o mês, quando falarem bom dia, você vai responder naturalmente. Bom dia. Você vai começar a ficar mais leve, porque foi se estabelecendo a ordem. E à medida que a ordem vai se estabelecendo, a sabedoria da vida passa a fluir de maneira mais livre. E à medida que a sabedoria da vida passa a fluir de forma mais livre, a sua vida vai se ajustando. Da onde que vem os milagres? Os milagres nada mais são do que a ordem estabelecida na vida. E algumas pessoas ficam achando que o milagre é aquele desejo material que ela quer. Eu vou fazer as orações para eu ficar rico, porque esse é o milagre. Mas não é fazer as orações para estabelecer a ordem para você ganhar aquilo que você quer. É para você botar a ordem no seu baú. Muitas vezes, para a sua missão, nessa vida, não necessariamente você vai ter tudo aquilo que você quer, mas você vai ter tudo o que precisa. Porque algumas pessoas querem as coisas, não é para crescer, é para exatamente fugir das suas lições. Tem muitas, por exemplo, a coisa mais comum do mundo, você pergunta para a pessoa, se você ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer? As pessoas falam, a primeira coisa que eu vou fazer é xingar meu chefe, chutar a empresa, tacar fogo onde eu trabalho e nunca mais trabalhar. Pergunto, isso vai fazer bem ou ruim para a pessoa? Se você for olhar pelo aspecto material, é fantástico, velho. Ele vai ficar livre agora, vai poder fazer o que ele quiser, comprar os carros que ele quiser, viajar para onde ele quiser. Pô, no aspecto material vai ser show. E no aspecto espiritual, vai ser bom ou vai ser ruim? Ele vai terminar uma pessoa nessa encarnação melhor ou vai terminar essa encarnação com uma pessoa pior? Esse é isso que a gente tem que ver. Tem pessoas, por exemplo, que elas buscam um casamento não é para viver o amor a dois no crescimento espiritual, mas é para fugir de casa. Eu quero casar porque eu quero fugir de casa. Eu quero casar porque minhas amigas todas casaram, e eu quero casar também. Eu quero casar porque eu sou doido para brincar de Barbie, eu quero ter um filho. E acho que filho é brinquedo. Você quer brincar? Vai na Ciatoy, eu te garanto que é muito mais barato. Compra aquelas bonecas que come, que fala, é muito mais barato, dá bem menos trabalho, velho. Filho é um negócio que ele te tira do sério. Filho é um negócio, é uma prática espiritual da mais forte que você pode ter, filho na tua vida, porque ele mexe na tua alma. Ele mexe na tua alma, porque é um amor que você tem imensurável e uma responsabilidade que você falava, caraca, eu cuido dos meus filhos, eu não cuidava nem assim comigo. Eu nunca escovei meus dentes como eu escovo os dentes dos meus filhos. Eu nunca escovei os meus dentes como eu escovo os dos meus filhos. Eu nunca me preocupei com a minha alimentação como eu me preocupo com a alimentação dos meus filhos. Eu nunca me preocupei com o meu sono como eu me preocupo com o sono dos meus filhos. Ou seja, eu me preocupo muito mais com eles do que comigo mesmo. O que foi isso que aconteceu comigo? Isso se chama paternidade. E isso mexe com a gente, é uma lição. Então as pessoas acham que, você pai, tem aqueles casais que estão vivendo crise,
Em vez de sentar, conversar e tentar resolver as diferenças, vamos ter uma criança, porque vai resolver todos os problemas. E você, não, velho. Você não resolve problema trazendo problema. Você resolve problema dando soluções ao problema. E como é que você dá solução, gente? Resolvendo o baú. Por que os casais separam? Porque não resolveram o baú. Porque, gente, o que é o casamento? É você trazer o seu baú, você puxa o seu baú, aí vem outra pessoa puxando o baú. Aí eles se encontram e ambos abrem um baú. Aí quando você olha, você, caraca, velho, o meu já era ruim, o teu então. Jesus amado. Então, topa comigo, vamos resolver os baús? Vamos, isso é casamento. Agora tem pessoa que acha que casamento não, simplesmente deixa eu chutar o meu baú, você chuta o seu baú e nós vamos viver felizes. Não é assim que funciona, gente. Nenhum relacionamento humano é assim. Nós somos manifestados perfeitos? Não. Tem algum relacionamento humano que vai ser perfeito? Não, não tem. Porque os relacionamentos humanos são trabalhos de limpeza para estabelecimento da ordem do baú que cada um carrega. Então, quando a gente compreende isso, a gente sai daquela ideia romântica do cavalo branco, da princesa ideal, e a gente entra na esfera das pessoas reais, que têm os seus medos, suas amarguras, seus traumas e suas necessidades de serem superadas. Só que, quando eu descubro que a minha missão nessa vida é ajudar a botar a ordem na minha casa, e quem estiver do meu lado ser beneficiado com isso, aí você, ao invés de chutar o baú dos outros, você ganha força para ajudar os outros a também superar o baú. Aí nasce a empatia, a compaixão e a vontade de você fazer a diferença na vida do próximo. É quando você compreende a sua real missão nessa existência. Aí sua vida tem muito mais valor, tem muito mais benefícios e você colhe muito mais por isso. Porque ao ajudar o outro, você acaba se ajudando. Um pano sujo, gente, pega aquele pano de terra, não precisa nem ir longe, a blusa do teu filho quando for jogar futebol. Você fala, ué filho, você desceu com a blusa branca, que blusa marrom é essa que você trouxe? Aí você pega a blusa e você vai lavar. Basta botar na água? Não. O que você precisa fazer? Esfregar. Para quem nunca lavou a roupa, deixa eu contar essa novidade para vocês. A roupa não se lava sozinha, viu? Você precisa esfregar. Quando você está esfregando a roupa, mãos, blusa ficam sujos. Mas à medida que a água vai jorrando, o que começa a acontecer com as mãos e com a blusa? Começa a ficar limpos. É esse o processo de limpeza do nosso baú. Entender que você tem um baú já é o primeiro passo para a transformação da sua vida. Portanto, se você fez a sua listinha de desejos do ano de 2023, estou aqui com o meu pergaminho. O que eu quero realizar em 2023? Eu quero aquele papel que vai lá embora. Se você está com essa listinha de desejos, quer começar a realizá-los? Simples. Vamos começar a transformar o nosso baú. Quero viver num ambiente de harmonia. O que nós precisamos fazer? Trabalhar O silêncio me assusta. Se eu quero viver num ambiente de harmonia, o que eu tenho que trabalhar? Harmonia. Porque se eu estou num ambiente de desarmonia, o que eu tenho dentro de mim? Desarmonia. Ai, preletor, eu não brigo com ninguém. Talvez não verbalmente, e mentalmente. E mentalmente. Quando a gente chega na área mental, é uma farra. A gente consegue chegar o tempo todo, olhar para as pessoas e abençoar as pessoas o tempo inteiro? É só você ir na rodoviária que você já vê como é que você já perde o controle mental. Você chega na rodoviária e você fala, que é isso? Você assiste um desfile na passarela com a moda moderna, você olha e fala assim, meu Deus. Aí você fala nessa hora, não vou criticar. Aí você olha assim, você fala, não consigo, elevação, cadê minha elevação? Então, quando a gente começa a ser sincero com a gente mesmo, a gente consegue ser muito mais capaz de perceber aquilo que nós precisamos trabalhar. Porque as pessoas tentam mostrar aquilo que elas não são. Claro, a gente não vai expor para a pessoa, você não vai parar do lado da pessoa, você sabia que eu tenho uma desarmonia? Não, você não precisa expor ao mundo, mas o que você precisa é saber aonde trabalhar. Eu sei que eu tenho inúmeras falhas e eu busco trabalhar essas falhas. E como é que a gente aprende? As palavras mágicas que aprende a gente a mostrar ao outro que a gente está tentando trabalhar. Desculpa, me perdoe, vou melhorar. Isso, gente, um relacionamento que é baseado nisso, e eu não estou falando em relacionamento marido e mulher, não, estou falando em relacionamento humano. Você chegar para a pessoa e falar assim, ó, me desculpe, nossa, você lava a alma da pessoa, porque você mostra para a pessoa, eu estou tentando, eu reconheço, eu estou tentando, me desculpe se eu fiz isso. Então, à medida que nós vamos trabalhando isso daí, a gente vai estabelecendo a ordem. Preste atenção. Descobrir que nós somos o responsável
Dói. Poxa, preletor, eu estou vivendo, a minha vida não está fácil, eu ainda descubro que eu sou o culpado, dói. Mas ao mesmo tempo liberta, porque você é o responsável. Eu quando descobri isso daqui, na prática, eu tive que descobrir na prática. Porque eu sabia na teoria, mas só quando eu vivi na minha vida que eu falei, caramba, quando eu estava assim, no fundo do poço, aí eu peguei um livro, e o livro falava exatamente isso. Se você está vivendo uma situação ruim, é a sua responsabilidade. Você tem vontade de rasgar o livro, tacar o livro fora, falar, a culpa ainda é minha, porque o mundo estava contra mim. Na hora que eu li aquilo, eu falei assim, não, eu sei que isso é verdade, isso toca o meu coração, isso mexe comigo e me mostra, esse é o caminho. Eu falei, não, então eu vou trabalhar o que está dentro de mim. Aí eu comecei a fazer oração, comecei a fazer a meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan é tão fantástica? Porque a meditação Shinsokan mostra que a ordem é a existência única. É isso que a meditação Shinsokan mostra. Porque quando a gente vai para a lei, a gente vacila. E é normal vacilar. Mas quando a gente vem para a ordem absoluta, aí a gente afirma, não, só existe Deus e o que vem de Deus. Quanto mais você vai estabelecendo na ordem, mais você vai conseguindo entender na lógica da manifestação. Aí você começa a ficar mais dócil, você consegue ficar mais humilde perante a compreensão necessária da verdade dessa existência. Então o que acontece? Na hora que eu comecei a praticar, minha vida começou a se transformar. Na hora que minha vida se transformou por completo, eu falei, gente, funciona, é verdade. Por quê? Porque eu mudei meu baú. Hoje em dia as pessoas olham para mim e falam assim, Preletor, sua vida é fácil, é maravilhosa, dá tudo certo, é tudo lindo, você não passa por problemas, você não tem dificuldade. Não, as pessoas estão olhando somente o resultado de uma transformação que eu iniciei há 2 décadas atrás. Foi um trabalho árduo que eu fiz de transformar o que havia dentro de mim. Tenho que transformar ainda muito, meu baú ainda está cheio de camisa podre. Mas o que acontece? Eu já tirei um monte, eu tirei uma malharia lá de dentro. E isso já foi transformando a minha vida. Então, à medida que a gente vai aprendendo esse processo, a gente vai fazendo. Um exemplo, você está com uma dor no corpo. Se você está com uma dor no corpo, quando você compreende que tudo vem do baú interno, quando você está com a dor no corpo, a pessoa que é safa e já entendeu o mecanismo, ela fala, se eu estou com a dor no corpo é porque eu estou com uma dor, vamos lá gente, uma dor mental. Porque dentro do meu baú da mente tem alguma coisa que está causando dor. Então o que eu preciso fazer para resolver a dor? Retirar aquilo que dói. Dores no corpo, gente, normalmente são frutos de ações desarmônicas. A gente está em desarmonia com alguém, a gente está brigando com alguém. Essa inflamação causada nas juntas, essas inflamações que causam no corpo, se refletem em dores no corpo. As inflamações mentais das desarmonias, das brigas que nós temos lá fora, manifestam-se em forma de dores no corpo. Então, quando a pessoa entende, ela fala, opa, está doendo aqui, é porque na minha mente eu estou com dor de alguém. Aí você começa a fazer oração para as pessoas. Na hora que você começa a fazer oração e você se harmoniza, não estou falando que o processo de harmonização é algo simples, é algo complexo, sim, que demanda esforço. Mas quando você se harmoniza, estabelece a ordem e fantasticamente cura o corpo. Milagre! Não, gente, é a ordem. A sabedoria da vida está prontinha para manifestar. Isso em todas as áreas da sua vida. Na meditação Shinsokan nós aprendemos, Deus é sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Deus é isso tudo. Se Deus é sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, quando Deus se manifesta, o que acontece na nossa vida? Passa a jorrar sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Se na nossa vida está faltando algum desses elementos, é porque nós estamos barrando eles com as nossas posturas mentais. Retirando essas posturas mentais erradas, o baú se transforma e aquilo que nós carregamos passa a vibrar com maior intensidade. Qual é o resultado? Nossa vida começa a se transformar. Passa a ter mais sabedoria, passa a ter mais amor, passa a ter mais vida, passa a ter mais provisão, passa a ter mais alegria, passa a ter mais harmonia. O baú, ele está cheio das coisas. E detalhe, o baú nos faz cair para o lado que ele está mais tendencioso.
como uma árvore. Vamos imaginar uma árvore, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o verde para simbolizar uma árvore. Aqui, nós temos uma árvore aqui, bem fininha. O caule dela está cheio de folhas, sementes. Para onde estiver mais pesado é que vai tender, correto? Se estiver mais pesado para um lado, é para esse lado que vai. Se estiver mais pesado para o outro, é o outro que vai. A mesma coisa acontece na nossa mente. Aquilo que estiver em maioria na nossa mente é para onde vai a nossa vida. Ai, preletor, isso dói. Quer dizer que se minha vida está uma bagaceira, é porque a minha mente está uma bagaceira? Yes. Bem-vindo à maturidade espiritual. É todo mundo que quer ouvir isso? Não. É muito mais fácil eu botar a culpa no capeta. É o capeta que está me infernizando. Aí esse capeta, às vezes, se transforma em pessoas físicas. Pai, mãe, marido. Meu marido é o capeta. Meu marido é o demônio. E o mais engraçado é que a pessoa chega para mim e fala assim, preletor, eu casei com o próprio capeta. E eu falo, nossa, tantas pessoas no mundo e você foi escolher logo o capetão? Tinha tanta gente para você casar e você acertou logo no capeta. Então o que acontece? É uma visão que empurra para os outros a responsabilidade que é sua. Que é sua. É interessante, órgãos em que você tem, muitas pessoas trabalham, então tem pessoas que são felizes no órgão e tem pessoas que são infelizes no mesmo órgão. Como isso é possível? É porque depende daquilo que está mais dentro da mente. Tem pessoas que só reconhecem o negativo, vivem na infelicidade mesmo tendo bênçãos. E tem pessoas que reconhecem muito mais o positivo, que são felizes mesmo tendo carências em muitas áreas. Porque a felicidade não é uma questão de ter, a felicidade é uma questão de perceber. Presta bem atenção nisso. A felicidade não é uma questão de ter, é uma questão de perceber. Tem pessoas que têm muito e são infelizes. Tem pessoas que têm menos e são mais felizes. Claro, a gente sempre precisa de um mínimo existencial. Isso é óbvio. Porque sem esse mínimo existencial a gente tem carências básicas. Então, isso traz grande dor, mas também faz parte do processo de aprendizado. É por isso que a gente entende. A solução das mazelas do mundo vem da solução da mente da humanidade. Não adianta a gente simplesmente sair fazendo caridades materiais. Não estou falando que não é importante. Caridade material é maravilhosa, mas não é ela apenas que vai salvar a pessoa. Se a pessoa acredita que ela é pobre, qual é a chance dela de sair da pobreza? Nenhuma. Ela vai acreditar sempre que ela nasceu para ser pobre. Agora, se eu mostrar para ela que ela, dentro dela, tem a sabedoria de Deus, ou seja, tem a vida de Deus, e que dentro dela habita a riqueza, e que se ela mudar a mente dela, a vida dela se muda, eu não vou estar dando a possibilidade dela transformar a vida? Sim, é por isso que a gente faz esse trabalho maravilhoso da Seitonei, de levar esse pensamento, para que mais e mais pessoas descubram que dentro delas habita a vida de Deus, e assim possam mudar o seu conteúdo mental, mudar aquilo que enche dentro do baú. Em vez de você ficar colocando no seu baú pedra, que vai transformar num peso que você não vai conseguir carregar, por que as pessoas não conseguem se carregar? Tem pessoas que não levantam da cama, porque está tão pesado o baú mental dela que ela não consegue se mover. A gente precisa deixar nosso baú mental leve. Leve, leve. E como é que a gente deixa leve? A gente começa a se isentar, ou a gente começa a sublimar aquilo que a gente trabalha. Nós somos bombardeados todos os dias com notícias boas e ruins. Todos os dias. Nós escolhemos as que nós vamos ficar. A escolha é nossa. Aquelas que você pega e que você simplesmente trabalha, são as que você vai jogar dentro do baú. Então, você pode abrir uma revista, você pode assistir um filme de terror antes de dormir, ou você pode ler um livro falando de palavras que elevam o seu espírito. A escolha é sua. Aquilo que você está trabalhando vai ser jogado no seu baú. Isso uma hora vai começar a manifestar. Como a blusa suja que você jogou no fundo do armário, uma hora isso vai sair. E na hora que sai, gera a tua tendência. Olha que interessante. Chegando no finalzinho, meu tempo já está escoando. Meu tempo já escoou. Já estou no final dos 45 do segundo tempo.
Olha que interessante, por que a criança ela nasce tão pura e maravilhosa e quando chega na adolescência acontece um fenômeno parecido com aquele do filme Gremlin, quando cai água nos bichos? Aquela criança que era linda, maravilhosa, de repente vira um monstrinho. É porque quando chega na fase da adolescência, a liberação dos hormônios no ser humano é a representação física de um fenômeno espiritual que é a abertura do baú. A criança não tem nada, ou ela tem poucas tendências que se manifestam quando chega na adolescência. Por isso que a adolescência é uma fase tão difícil. E algumas pessoas, a adolescência vai normalmente dos 14 aos 54 anos. Algumas pessoas vivem essa fase da adolescência. Abre o baú e saem todos os monstros que lá estavam guardados e a pessoa tem que aprender a lidar com elas. É por isso que é tão necessário a gente já entender que é importante o trabalho desse baú e fazer com que nele entrem somente aquilo que vale a pena. Um trabalho profundo e espiritual, realmente de mudar o seu conteúdo mental. Quanto mais você muda o baú, maior se torna a sua riqueza espiritual, maior se torna a manifestação dessa graça na vida. Portanto, quer fazer do seu ano de 2023 um ano fantástico? Cuida do teu baú. Cuida do teu baú. Não deixa colocar em lixo não, gente. Não deixa colocar em casca de banana. Não deixa colocar resto de fruta. Não deixa não, gente. Eu sei que nós estamos vivendo por momentos difíceis. É por isso que precisamos focar naquilo que é construtivo, intensificar a leitura dos livros e principalmente da prática meditativa. A prática meditativa nos dá força para nós conseguirmos colocar no baú que vale realmente a pena, mesmo diante do caos fenomênico. Nós não podemos nos ater ao que nós estamos enxergando sem a real convicção de que há uma ordem por detrás disso tudo. Hoje eu explicava para minha filha, ela estava tentando compreender uma situação difícil. Eu estava tentando explicar e eu explicava assim para ela: filha, no mundo de Deus há ordem. E ela falava: no mundo de Deus não pode ter desordem. Eu falava: isso, filha, foca nisso. No mundo de Deus há ordem. Quando você crescer um pouquinho mais, eu te explico a lógica da lei. Porque eu explicava para ela: papai, não estou entendendo. Eu falei: seu espírito tá, você não, mas fica tranquila. Agora só entende isso. No mundo de Deus há ordem. E a ordem, ela é absoluta. Em linguagem da Seitianoye, o que eles estão querendo dizer? Só existe Deus e o que vem de Deus. O restante é tudo ilusão da mente. É tudo manifestação dos pensamentos equivocados armazenados na mente das pessoas. Nós temos a mente da sociedade, a mente da humanidade, a mente da família e a mente individual. Cada somatório dessas mentes manifesta esse mundo fenomênico que nós estamos vendo. Mas o fato de manifestar não quer dizer que ele seja a existência. A existência única é a ordem, porque ela é espiritual, infinita, eterna e imortal. Ok, gente? Vamos então para a nossa meditação, para que possamos aprofundar ainda mais essa convicção na ordem, na existência única do reino de Deus e da sua perfeição, para que possamos expressá-la ainda mais no nosso dia a dia. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos nos sentar. Você de casa pode assumir também a posição da meditação Shinsokan, sentados à ponta da cadeira, mãos justapostas, semblante sereno, mãos não são espalmadas, elas deixam uma pequena abertura, como se você tivesse com uma bolinha de ping-pong entre elas, porque o ar que você vai inspirar e expirar vai passar por elas. Por isso que elas ficam em frente, o dedão praticamente na ponta do nariz, semblante tranquilo, sereno, felicidade, porque nós vamos agora adentrar ao mundo perfeito de Deus, nós vamos com os nossos olhos mentais visualizar essa perfeição do mundo de Deus e vamos experienciar essa sensação de que nós estamos aqui agora no mundo de Deus. E maiores explicações sobre a postura e o modo de praticar a meditação Shinsokan, você pode ver no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, onde nós temos explicações fáceis de como praticar essa meditação, que ela é fundamental para que tenhamos não só a saúde física, mas também a saúde mental e, por consequência, advindos da nossa saúde espiritual. Vamos lá então? Posição de oração, respiração profunda e vagarosa, canto evocativo de Deus.
Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos em silêncio visualizar esse mundo da imagem verdadeira, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus estão presentes em todos os aspectos. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos contemplar o mundo perfeito de Deus.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a posição. Aos presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar, por favor. Nosso dever de casa. Você não se esqueça, se você gostou da palestra, de compartilhar, dar a sua curtida, porque isso dá destaque do vídeo no YouTube e ajuda que o próprio YouTube divulgue essas palavras para outras pessoas. Isso é muito importante. Então deixa lá o seu like, deixa lá a sua curtida, compartilha para que mais e mais pessoas descubram a verdadeira maravilhosa, a verdadeira maravilha que é a sua natureza divina. Vamos lá, nosso dever de casa. O primeiro, a nossa meditação Shinsokan diária. Segundo, vamos começar a encher o nosso baú com bons pensamentos. Encher com boas coisas. Eu acho que um bom exercício para a gente fazer isso é a gente manifestar a gratidão. Então eu acho que a gente poderia manter um dever de casa que a gente já vem fazendo, que é muito importante, que é repetir as palavras muito obrigado. Vamos repeti-las muitas e muitas vezes, a fim de que comecemos a colocar no nosso baú mental cada vez mais bons sentimentos. Porque a gratidão é o carro-chefe para tudo, gente. Quem sente gratidão consegue intensificar qualquer outro sentimento. A pessoa que não consegue sentir gratidão, ela tem dificuldade para sentir qualquer outra boa coisa. Porque tudo parte da gratidão. A gente ama quando a gente está grato. A gente está em harmonia quando a gente está grato. A gente está feliz quando a gente está grato. Então, se você for observar, tudo tem um pedaço na gratidão, porque a gratidão é o carro que transporta os bons sentimentos. Então, vamos fazer o exercício da gratidão. Vamos ficar repetindo as palavras muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradeça que você está andando, agradeça que você está enxergando, agradeça que você está comendo. Gente, olha que interessante. Quem aqui já comeu quando está com a afta na boca? Aí você come, aí o que isso nos ensina? O quanto que comer com a boca natural é maravilhoso. Então, só o fato de você agradecer, pô, obrigado que eu estou comendo, aí você agradece a comida, você agradece o prato, você podia estar comendo no chão, você agradece a mesa, aí você vai ver, você tem inúmeras, milhões de coisas para agradecer e você vai passar o dia se enchendo de bons sentimentos. Então, gente, pelo menos
300 gratidões por dia, 300 repetições das palavras muito obrigado, a fim de que possamos elevar ainda mais os nossos sentimentos e cuidar do nosso baú mental. Tome a decisão. Em 2023, eu vou cuidar do meu baú da mente, a fim de que eu só coloque coisas boas, sentimentos maravilhosos, pensamentos elevados e a luz de Deus na existência. Muito obrigado aos presentes, muito obrigado a você de casa, uma feliz semana e até mais. Muito obrigado.